encontrar e reencontrar vocês aqui, tá certo? Eu sou Joelso Trajano, sou ator, empreendedor e educador, tá bom? Sou um dos embaixadores aqui desse lindo evento, que é o TX, né? E é uma satisfação enorme poder apresentar esse nosso palestrante daqui hoje. E essa é a minha missão, apresentá-lo. Então, quem é o nosso palestrante? Ele vai trazer um tema super essencial, um tema muito necessário, e eu gosto bastante, que é comunicação e família, né? Pois ele é mentor, especialista em comunicação familiar. Ele é dedicado a ajudar as famílias a alcançarem, né, uma harmonia duradoura. É casado há 16 anos, pai de um casal de filhos. Então, ele vai trazer essa sua experiência pessoal, tá certo? Para as suas palestras. Ele sempre traz essa sua vivência pessoal para as suas palestras, o que é muito, mas muito importante. Então, ele utiliza essa vivência pessoal e profissional também para guiar as famílias, né, direcionada nesse movimento que é a encontrar esse encontro familiar, encontrar essa reconciliação, né, entre as famílias de forma pacífica, encontrar também essa tranquilidade que tantas famílias precisam. Então é com enorme satisfação, é com enorme alegria que eu quero chamar aqui para o palco, para mais essa edição do TX, o nosso querido palestrante, com muito aplausos e carinho. Recebam ele, gente, Diogo Mota! Boa tarde, pessoal. Boa tarde. É um grande prazer que estou aqui para participar desse momento incrível. E o assunto de hoje que a gente vai falar é a melhora da comunicação e da escuta. Uma coisa que eu sempre gosto de falar é que a comunicação ela é a base de tudo. Toda construção, para ela ser construída, ela depende da comunicação. E a gente pode entender também que a comunicação ela tanto constrói como destrói. E a falta da comunicação, ela não constrói nada. E se a gente parar para analisar em algumas passagens bíblicas, a gente pode perceber que o nosso Deus, o Criador, ele formou tudo que existe através da comunicação. E a gente também pode ver uma passagem da Torre de Babel, onde estavam ali todos se entendendo, todos com a mesma linguagem, e o que foi que Deus fez? Confundiu a linguagem deles. E aquela construção que estava seguindo tudo direitinho, tudo conforme, ela acabou parando. E por que parou? Porque ninguém mais se entendia. Não havia mais uma comunicação assertiva. E falando sobre esses temas, a gente pode trazer para dentro da nossa família, onde nos dias de hoje, com o avanço da tecnologia, o avanço que está tendo na internet, acaba tendo afastamento dentro da família por falta de uma boa comunicação. Onde os filhos não conhecem os pais não conhecem os filhos, o cônjuge, o casal não se conhecem, não sabe um desejo do outro, o que um pensa, quais são seus sonhos, seus objetivos, e com isso não tem aquela harmonia, não tem aquele vínculo, aquela parceria de dizer um para o outro o que sente, os seus sonhos, os seus objetivos. E o que causa a falta da comunicação, bem específico? O que ela pode causar dentro de uma família é a falta de confiança. Como é que eu posso confiar em alguém se eu não conheço esse alguém? Como é que eu posso confiar nesse alguém se ele é sempre agressivo? Se ele sempre está falando palavras que vão me machucar, me impactar? A gente pode ver hoje muitos filhos que querem se comunicar com os pais, querem ter aquele diálogo, mas por que eles não têm esse diálogo? Muitas vezes é por medo. Medo de uma crítica, medo de um julgamento, medo de uma comparação. Onde muitas das vezes os pais, eles pensam que estão se comunicando de uma forma correta, mas na verdade não estão, né? A gente, quando criança, teve um ensinamento dos nossos pais, eu tive um ensinamento, cada um que está assistindo aqui também teve um ensinamento dos seus pais, e começa a replicar aquilo que ensinou.
E muitas das vezes não é aquela forma correta que deve ser aplicada aos nossos filhos, né? Porque a geração de antigamente não tinha essa informação da internet que tem hoje. Então a gente aprendeu de uma forma, mas a gente, quando estava lá no nosso momento com família, a gente ia brincar com um amigo, a gente ia fazer alguma outra atividade, mas não tinha influência da internet. E hoje nossos filhos têm essa influência da internet. E com isso, com essa influência, acaba se afastando cada vez mais dos pais. Não tem aquela confiança, vai procurar uma confiança com os amigos, com outras pessoas, menos com os pais, com medo de um julgamento ou de uma crítica. Mesma coisa é o cônjuge. Quando o casal, eles não praticam uma boa comunicação, não tem aquela confiança em um com o outro, fica difícil você compartilhar o seu sonho, compartilhar os seus objetivos e os seus momentos, por falta de uma confiança. E trazendo um exemplo da minha família, quanto a alguns momentos que a gente passou, alguns anos atrás, logo no início do nosso casamento, aos 5 primeiros anos, onde eu sou casado há 16 anos, e a gente, para juntar as duas culturas, né, minha esposa teve uma cultura, eu tive outra, para formar aquela cultura só, não foi fácil, onde eram brigas constantes, eu pensava de uma forma, ela pensava de outra, e com isso tinha várias brigas, passava dias de cara feia, sem se falar direito. E quando nasceram os nossos filhos, a gente, por não saber como fazer uma boa educação, a gente foi criando da nossa forma. Mas não era uma forma correta. Era uma forma agressiva, era uma forma que não trazia um crescimento bom para os nossos filhos. Onde eu era muito arrogante, né? Meus filhos eles faziam alguma coisa errada e já viam aquelas palavras negativas. Você não pode fazer isso, você não sabe, e até ia para agressão. E isso foi crescendo. E minha esposa, né, graças a Deus, falando sobre esposa, e Deus colocou uma pessoa maravilhosa na minha vida. Eu digo sempre que ela foi a minha primeira mentora, sempre me advertindo a como ser um bom pai, a como ser um bom esposo. Então ela sempre dizia, não é assim que você fala com seus filhos, não é assim que você tem que tratar eles. Escute mais, deixa eles falar o que eles pensam. Só que aquilo para mim não era a forma que eu queria educar. Então era tudo do meu jeito. Mas o tempo foi passando e eu vi o afastamento deles para comigo. Eu chamava para brincar, eu queria fazer algum afago e eles sempre se afastando. Por quê? Eles tinham medo. Quando eles faziam alguma coisa de errado, eu ia reclamar com eles e eu pedia para eles falar. Eu agora falem. Eu estou lhe repreendendo, mas eu quero que você fale. E não saía palavras, só saía lágrimas dos olhos. Porque eles tinham aquele medo de expressar aquilo que se estava dentro deles. Então, aquilo dali eu comecei a refletir. Caramba, realmente, eu quero que eles falem e eles não estão falando. Então, o erro não está neles, o erro está em mim. Então, comecei a pesquisar, pedir orientação também à minha esposa, de como agir melhor com os nossos filhos. E aí você tem que escutar mais, eu sempre disse isso a você. Então, por eu não ter um ensinamento dos meus pais de como formar uma família, de como ser um bom pai, de como ser um bom esposo, depois que tudo isso aconteceu, foi que eu comecei a procurar ajuda de como ser um bom pai. Comecei a pesquisar inteligência emocional, desenvolvimento das emoções, gerenciamento das emoções, entendendo os filhos, principalmente adolescentes, e a partir da fase de criança para a adolescência, é que foi que eu comecei a pesquisar sobre isso. Então a gente começou a praticar essas técnicas dentro de casa, dentro do nosso lar. Então hoje é algo totalmente diferente. Hoje quando eu chego para o meu filho, não precisa nem eu falar muita coisa, eu chego para ele e digo, filho, o que foi que aconteceu? Ó pai, a gente fez isso e isso. Você estava errado? Estava. E qual era a forma certa de fazer? E ele começa a dizer a forma certa. E agora? Não, e agora vai ser diferente. Então, através da comunicação assertiva que eu aprendi e que coloquei em prática dentro da minha família, hoje eu vejo um significado muito importante. Porque a gente construiu um ambiente de confiança. A gente construiu um ambiente que posso dizer assim, mais harmonioso, resolvendo os conflitos da forma assertiva.
Então, a comunicação, ela sendo de uma forma bem aplicada, uma forma bem dinâmica, você consegue sim ter mais a proximidade com o seu cônjuge e ter mais a proximidade com os seus filhos. Mas como fazer isso acontecer? Como você colocar mais a proximidade? Poxa, eu tenho um filho adolescente que ele não me escuta, ele não faz nada dentro de casa, não faz nenhuma atividade, tudo que eu mando ele fazer, ele faz reclamando. Então você tem que fazer algo diferente. Não fique só apenas criticando o seu filho, criticando o seu cônjuge. Se ele não vai fazer naquele momento, chame ele para fazer com você. Em vez de você mandar ele fazer sozinho, chegue lá e diga, filho, um exemplo, né? Vamos dizer, filho, eu tenho que limpar o quintal. Vamos limpar comigo? Poxa, pai, ou poxa, mãe, fazer essa tarefa. Não, rapaz, é tão importante tu fazer junto comigo que a gente termina mais rápido. Então, daí ele vai ver que você quer um momento junto com ele. E quando você estiver juntamente com ele nesse momento, aí daí que você usa as estratégias. Poxa, filho, aproveitando que a gente está nesse momento, como foi tua semana no colégio? Quais são os teus sonhos? O que tu pensa quando tu crescer? Tu tem tal idade, mas tu já pensou o que tu vai ser quando tu tiver 18 anos? Então, dali ele vai ver o interesse que você está tendo no futuro dele, na parte do colégio. Então, ele vai ver que você está querendo se envolver no mundo dele. Porque muitas das vezes a gente tem o nosso mundo adulto, mas não quer entender o mundo dos jovens, o mundo dos nossos filhos. Então, cada momento, cada atividade que você vai fazer, chame seu filho para perto, chame sua filha, para poder ali você ter uma comunicação e sempre elogiando. A parte do elogio é fundamental, gente. A parte do elogio. O meu filho, sempre quando eu ia reclamar, eu digo meu filho porque ele foi o primeiro e eu digo que ele sofreu mais do que a minha filha. Minha filha já nasceu no processo da mudança. O meu filho nasceu no processo do aprendizado. Então, quando eu ia reclamar com ele, era sempre, você está errado, você é o culpado, você e você. Hoje, quando eu chamo a atenção dele, filho, vem cá, vamos conversar. Rapaz, tu é muito inteligente. Tu desenvolveu isso. Coloca ele lá em cima. Os olhinhos dele chegam a brilhar. Aí eu faço, mas... Aí ele, eita, tinha que vir um mais. Mas você está errado nisso e nisso. E agora? E agora a gente vai consertar, né, pai? Então, quando você começa a elogiar o seu filho, antes de uma repreensão, ele vai se sentir ali mais confiante. Depois que você elogiar, aí você adverte. E quando você adverte, ele vai entender que realmente ele estava errado. E pode fazer as coisas ali totalmente diferentes do que ele fez de errado. A mesma parte é o cônjuge. Seu esposo, sua esposa, às vezes vem falar com você determinado sonho ou um objetivo. Chega para você e diz, meu bem, ou meu amor, eu estou pensando em tal coisa. O que tu diz aí sobre mim? Você vai, sei não, tu que sabe. Caramba, o seu cônjuge, seu parceiro, sua parceira pedindo sua opinião e você chegar e dizer, sei não, você que sabe. Quando é que ela vai falar ou ele vai falar com você de novo? Se sempre que ele vai se comunicar com você, é você que sabe, a vida é tua, te vira, faz o que tu quiser. Não é isso que ela quer ouvir ou o que ele quer ouvir. Quando isso acontecer, estou com tal sonho, tal objetivo, o que você me diz? Rapaz, é importante. Conta mais. Aí, opa, ele está me dando atenção. Aí vai desenrolar mais aquilo que está realmente, concordo. Aí você vai dizer o seu ponto de vista. E para fechar, você diz assim, o que você decidiu, eu estou com você. Acabou-se. Você vai ter um parceiro ali que você vai dizer, caramba, confio nele, é top. A mesma coisa é o marido com a esposa. Então é sempre um fortalecendo o outro. Os filhos, a mesma coisa. Pai, quero falar um negócio com você. Mãe, quero falar um negócio com você. É o que, meu filho? Conte. Deixa ele contar. Aí a melhora da escuta. Quando ele terminar de contar, o que o senhor acha? Filho, muito bom a tua ideia. Tu pesquisou isso aonde? Ele vai dizer onde pesquisou. Mas tu acha que tem resultado? Como é que tu pode me mostrar que tem resultado? Ele vai dizer como vai ter o resultado. Caramba, parabéns, filho, tu é muito inteligente. Então ele, poxa, realmente, meu pai sempre está me apoiando, sempre está me divertindo. Para o meu bem. E uma coisa muito importante que hoje eu agradeço a Deus por esse desenvolvimento que eu tive no meio da minha família, é a parte da minha menina. Minha menina Karina,
É a das filhas que eu mais amo, que só tem ela. E do menino que eu mais amo é o menino, que só tem ele, o Diego. Ela chega para mim e faz: pai, tem um negócio para falar com o senhor. Aí eu: tá, é sobre o quê? O colégio. Sua mãe já sabe? Já. Então, se ela já sabe, para que você vai me contar? Pai, eu me sinto tão bem quando eu conto para o senhor. Mas filha, não é intimidade sua. Eu sei que é intimidade minha, mas eu me sinto tão bem. Eu: tá bom, conta. E ela conta. Às vezes eu fico com vergonha, que é um negócio tão íntimo. Aí eu faço: minha filha, não tinha necessidade de você contar isso para mim. Mas eu sei, pai, é que eu me sinto muito bem. Tá certo. Aí eu vou converso com a mãe. Foi, ela disse que ia te contar. Ainda bem. E os dois já sabem todo o proceder. Ela só tem 11 anos. Já conversamos sobre namoro, sobre sexo, sobre o futuro, sobre casamento, sobre divórcio, ideologia de gênero, o que pode, o que não pode, o que são drogas, o que é lícito e o que não é ilícito. Ela já sabe como pode ser uma boa dona de casa. Se não quiser ficar só dentro de casa, ela sabe como trabalhar. O meu menino sabe como vai ser um provedor da casa. Se perguntar para ele: você vai ser o quê, pai, quando você crescer? Pai, eu vou ser o dono da casa, vou ter responsabilidade, vou ter que trabalhar, vou honrar minha esposa, vou educar meus filhos, vou fazer isso, isso, isso. Então estamos formando nossos filhos de agora. Não estamos deixando eles ser formados pelo mundo. Estamos construindo, através da comunicação e da escuta, os nossos filhos. Ela já sabe fazer de tudo dentro de uma cozinha. Ah, mas você está formando sua filha para ser uma cozinheira, para estar dentro de casa esquentando um umbigo no fogão? Não. Eu estou formando ela porque ela pode dizer: pai, completei 20 anos, quero morar só. Certo, filha. E aí, como é que você vai ver? Eu vou fazer minha feira, eu mesmo vou fazer minhas coisas, eu mesmo vou organizar a casa. Lá no início, quando a gente estava começando a fazer essa transformação, era aqueles momentos: lavar a louça, lavar sua roupa. Poxa, sempre eu, sempre eu, sempre eu. Filho e filha, estamos mostrando a vocês o que vocês têm que fazer para quando vocês estiverem maiorzinho ou for morar só, que isso não seja uma obrigação, mas sim seja algo automático. Imagina você casar, seu esposo chegar, tá lá o prato sujo. Ah, que ódio de lavar esses pratos. Então para você vai ser um tormento, porque você aprendeu ali depois que casou. Mas imagina você ir de agora, quando chegar em casa, teu esposo encontra tudo limpo. Ou os dois trabalham e os dois chegam no mesmo horário: ó, fulano, tu vai tirar o lixo que eu vou lavar na louça, depois a gente faz a janta junto. Vê que diferença. Você ter algo na sua vida adulta por natural ou por obrigação. Pai, realmente, o senhor tem razão. E o meu filho é a mesma coisa. Meu menino tem 14 anos, mas ele já faz coisas na cozinha, ele já lava a roupa dele, ele já sabe as obrigações dele dentro de casa. Desde os 7 anos, ele já colocava o lixo para fora. Coisinhas simples. Coloca o lixo para fora. Iniciou por isso. E eu até coloquei no meu Instagram uma imagem, acho que ele tinha ali quase 7 anos, me ajudando a tirar um barro atrás da minha casa. Uma barreira lá, a gente cavou, resistiu à foto. E no início desse ano eu tive que fazer outro serviço na frente de casa. Ele já agora com 14 anos. Eu coloquei lá no Instagram: a criança pequena e ele já grande. A criança cresceu, mas a parceria continua. Então, todo serviço de homem, toda atividade: filho, sei, pai, terminar o café da manhã, eu vou lhe ajudar. Chega junto. É para fazer o quê? Isso, isso, isso. E ele faz. Hoje faz com mais prazer do que antes. Porque hoje ele acha normal. O pai vai fazer atividade de casa, eu vou ajudar ele. A mãe hoje diz sozinha: filho, você tem que limpar os ventiladores. Tá, mãe? Ele já sabe. Essa parte dos ventiladores, eu lembro, no início, eu disse a ele: vamos me ajudar a limpar os ventiladores. Bora. Os ventiladores têm umas travinhas. E ele: pai, é difícil de tirar. Está muito duro, está doendo meu dedo. Olha, tire de um em um. Ensinei, né? Ele tirou tudinho. Passou quase 10 minutos para tirar uma tela do ventilador. Conseguiu, certo. Coloque de volta. Para colocar foi mais fácil. Tire de novo. Mas eu tirei agorinha. Sim, mas tire de novo. Tirou mais rápido do que da primeira vez. Resumindo, eu repeti isso umas 5 ou 6 vezes com ele. E me lembrei até do filme: bota casaco, tira casaco. Mas foi bom, porque quando ele fez na última vez, não passou 2 minutos. Pai, agora está mais fácil. Eu: e aí?
E é que meus dedos estão doendo, mas consegui. Então, quando você começa a ensinar os seus filhos e ele vê a dificuldade, insista para que mesmo na dificuldade ele continue fazendo, porque vai se tornar fácil e vai se transformar em um hábito. Então, tudo depende da comunicação e da sua escuta. Se eu conseguir fazer a mudança na minha família, todos também podem conseguir, basta querer. E para não ficar só nas minhas palavras, eu quero convidar a minha família aqui no palco, minha esposa e meus filhos, para que todos possam conhecer minha amada esposa, meu casado filho. Olha aí, gente, que família linda. Geração própria, não? Aqui está, gente, minha filha que eu mais amo das meninas, que é meu filho que eu mais amo dos meninos, Diego Lucas, e aqui minha esposa amada, Carla, que também está nesse projeto, que eu estou com um projeto maravilhoso. Quem me seguir no Instagram vai poder estar participando e entendendo um pouco mais do meu trabalho. Tá certo, gente? Então, isso é isso. Muito obrigado.